as duas leis que operam em nós. Seja bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? Nossas línguas estão prontas para falar, os nossos braços sempre prontos para construir. Nossos pés se apressam a todo instante e nossas expectativas mudam com as circunstâncias. Mas o que falamos deve condizer com o que construímos, que também deve estar alinhado à visão de Deus e à sua direção, que só conhecemos se o conhecemos. De outra maneira, estamos construindo sobre a areia pensando que estamos agradando a Deus. Somos completamente dependentes do Espírito de Deus para fazer a vontade do Pai. Ninguém pode agradar a Deus sem o próprio Deus a lhe conduzir. E o foco do Senhor destoa do nosso foco. Passamos a maior parte do tempo buscando o bem-estar e enfrentando problemas que nós mesmos criamos, porque para nós, largar tudo o que nos cerca para fazer a vontade de Deus como prioridade ainda é um desafio à fé. Viver por fé é abandonar sonhos e planos terrenos, porque viver por fé é se entregar a Deus sem reservas. A verdade é que quem está acostumado a ir na frente, ter o comando do barco, teme largar o remo, porque largar o remo representa deixar o controle. Mas a questão é, deixar o controle nas mãos de quem? Se tememos deixar o controle nas mãos de Deus, ainda duvidamos da sua presença e poder. Se olharmos para tudo que nos cerca, veremos nas coisas mais simples o trabalhar do Senhor. E se as coisas mais simples já nos passam despercebidas, estamos então cheios de coisas que realmente não importam. Se as coisas mais simples têm todo este cuidado de Deus, por que pensaria você que as nossas necessidades passariam despercebidas do Senhor? À medida que uma sociedade conceitua Deus como abstrato, religião ou regras de tradição, esta mesma sociedade vive em uma profunda letargia espiritual, até se tornar completamente morta. Isto é o que vemos neste século, um amor conceitual, mas não praticado, uma busca incessante em se manter firme frente à depressiva rotina que nos cerca, descontroles emocionais e interesses que atendem apenas ao nosso pequeno mundo onde costumamos nos colocar no centro. Isto é também um indício de que mais queremos ser servidos do que servimos. Sem nossa visão, estamos no centro de nossas próprias vidas buscando primeiro o que é nosso, o que nos agrada. É sempre sobre os meus sonhos, os meus desejos, os meus planos, o meu querer. Mas é claro que Deus compreende nossas fraquezas e limitações, mas isto não muda a nossa condição. Quem não tem aquele plano para um futuro que parece nunca chegar? Esta é uma das maneiras que muitos de nós encontraram para ter um motivo a mais para continuar sem mudar. Por que conviver com o mesmo se a verdade já bateu a porta? Por que não tomar o caminho da libertação se você já viu a prisão? Por que continuar como se nada estivesse acontecendo ou criando argumentos que não têm fundamento para não pagar o preço de uma mudança que o fará desconsiderar posições e poderes? E a nossa resposta a todas essas perguntas é porque é cômodo ao ser humano viver como sempre viveu, agradando a própria carne. Mas ao menos podemos pedir àquele que é poderoso para intervir em nós, quando não conseguimos fazer o que temos que fazer. Ele não vai fazer por você, mas vai lhe mostrar que você pode. Mas viver estas oscilações, estas lutas interiores, são parte de nosso amadurecimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, sabia que o Espírito se renovava de glória em glória para cada dia ser mais parecido com Cristo. Isto é a lei do Espírito, mas não desconsiderava que em seus membros, sua carne, operava uma outra lei, a lei do pecado e da morte, e para o lado que ele mais pendesse, viria esta lei a prevalecer sobre a outra. Preste atenção nestas profundas palavras do apóstolo Paulo, falando acerca destas duas leis que operavam nele. Uma, a lei do pecado e da morte, a outra, a lei do Espírito e da vida. Em Romanos capítulo 7, versos 9 ao 25, está testificado: E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Aqui o apóstolo Paulo se projeta na humanidade e traz o tempo de antes da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Ao mesmo tempo, ele alude ao fato do estado da nossa vida antes de conhecer os mandamentos de Deus e, portanto, antes de enxergar os nossos pecados. E ele continua: Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri.
E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Aqui também o apóstolo Paulo está dizendo que, em sendo ele zeloso de tal lei, que evidenciava não apenas a sua condição, como também a de todos os homens, achei eu que era para a morte, disse ele, ou seja, que a finalidade era a condenação, pressupondo que o cumprimento das ordenanças poderia trazer vida, mas descobriu que, na verdade, a finalidade dos mandamentos é expor nossa própria condição. Ele evidenciava a morte que trouxemos conosco, embora ele não fosse para a morte. Pelo contrário, é só a partir de se enxergarmos que podemos ter a oportunidade de viver. Os mandamentos, que consistiam de ordenanças, não tinham o poder para nos fazer viver, mas têm o poder de evidenciar a morte, de nos dar consciência do pecado, e então temos esta oportunidade de abraçar o sacrifício de Cristo e a lei do Espírito e da vida. Ou seja, o mandamento não é ruim, mas ele evidencia a nossa condição. Continuando, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aqui ele está dizendo que a lei evidenciou o pecado que havia nele, e o pecado evidenciou a morte. E esta lei, evidenciando o seu pecado e a sua morte como consequência, ela trouxe um bem. E ele continua, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob debaixo dos pecados. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Da mesma forma que operam duas leis no ser humano, uma exterior, que nos mostra o pecado, e outra interior, que nos renova para a vida, temos em nós também esta relação do homem interior com o homem exterior, de 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. E da mesma forma que a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte, como está escrito em Romanos 8, verso 2, não teria o homem interior que está sendo conformado à imagem de Cristo maior primazia em relação ao que atende em nós as coisas terrenais? Sobre isso, lembre que ao redor do mundo, catástrofes, fomes, desolações acontecem regularmente. Algumas situações até ficamos a saber, porque são noticiadas neste lado do mundo, vemos na internet, mas outras tantas sequer temos noção de que estejam acontecendo. Há pouco tempo entrou em erupção o vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. Sobre estas coisas, todas essas, pense no seguinte: de que valeram os anos para pôr em ordem sua casa diante de todas estas pessoas que perderam as suas? Como você crê que eles pensam em relação a todo o dinheiro gasto, todas as vaidades de ampliação, reformas e tudo mais? Como eles pensam sobre isso agora? Semelhantemente, de que vale o esforço para ter, para aqueles que não têm como conseguir ter, sem que alguém os estenda as mãos, como vemos, por exemplo, em muitos países da África? Isto nos leva a entender que no mundo, até mesmo a riqueza e a pobreza são relativas. Para alguns na África, comer uvas é privilégio de uns poucos, de uma classe mais abastada e reconhecidamente rica.
o que talvez para você aqui no Brasil seja algo que até mesmo uma pessoa muito pobre pode consumir indo a uma feira. Tudo isto nos mostra que Deus fez tudo para todos, que tudo é vosso. Mas nossas inclinações ao pecado vão delineando nossa realidade de mundo. A direção de Deus é que nos ocupemos com aquilo que é eterno. E como saber se estamos fazendo isso? Sem a pretensão de enumerar o que é eterno, basta refletir se tudo o que você pensa acabará quando você chegar à sepultura. Por isso o coração dos sábios está na casa do luto, porque entendem o que é temporal e o que é eterno. E o coração dos tolos na casa da alegria, como nos diz Eclesiastes 7, verso 4, porque todas estas coisas que você faz força são senão para manter sua alegria. Mas como ter alegria vendo coisas que ainda não existem? Você pode perguntar. Mas esta é a esperança da fé. Usufrua das coisas temporais com sabedoria, sabendo que de tudo que fizer lhe será pedido conta, e que tais coisas são temporais, portanto, não devem ter mais importância do que aquelas que são eternas. Não devem ter prioridade em detrimento à sua saúde, por exemplo, a atender ao próximo, ao cuidado para com a sua família e a sua própria vida, sem, claro, dependência das vaidades do mundo. Esta balança é difícil de nivelar porque as coisas eternas não satisfarão a lógica humana do prazer da vida, tampouco sustentará suas oscilações de bem-estar, mas certamente elas serão seu esteio, seu suporte, quando a carne lhe cobrar essa tal alegria do mundo, porque já não tem mais contentamento em si mesmo, não encontra motivos para se alegrar. Por isso devemos nos alegrar na alegria do Senhor, é ela que nos dá força. E como isto acontece? Não olhando para as circunstâncias, mas crendo nas promessas de Deus, não as que são faladas em nome de Deus, mas as que o próprio Deus nos deu e as quais testificam as Escrituras. Fazendo isto, você vai ter alegria no pouco, vai compreender o valor do simples, vai observar a beleza da natureza que Deus criou, vai ouvir de novo o canto dos pássaros. E quando Cristo lhe entregar este galardão, esta herança incorruptível, eterna, você vai ver que valeu a pena buscar as coisas certas, as coisas do alto, por mais simples que elas possam parecer. Duas leis operam em nós, e as duas têm igual proveito. Uma te mostra o pecado, para que você tenha a oportunidade de valorizar o que é certo, para que você tenha a oportunidade de ver em você o mal e se abster dele. E a outra opera a vida, para te conformar à imagem e semelhança do Filho de Deus. E esta última nos livrou da primeira, tendo em vista que na carne transgredimos e morremos. Somos reincidentes pecadores. Mas uma vez tendo rasgado Cristo, este escrito de dívida, temos em nosso espírito hoje a realidade do cumprimento desta lei, sendo escrita pelo Espírito da vida, porquanto permitirmos ao Espírito de Deus escrevê-la em nossos corações. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.